Imagine estar parado no meio do nada. Areia até onde seus olhos alcançam. 49 graus Celsius. Sem sombra, sem água, sem vida. Acima da sua cabeça, milhares de espelhos gigantes refletem a luz do sol direto para uma torre que brilha como um segundo sol artificial. A areia sob seus pés está coberta por um tabuleiro de xadrez feito de palha. E no horizonte, florestas. Florestas crescendo no meio do deserto mais mortal da Terra. Isso não é ficção científica. Isso está acontecendo agora. E o que a China descobriu para fazer isso funcionar vai mudar tudo o que você pensa sobre os limites da engenharia humana. Mas tem um segredo que quase ninguém conta. E é perturbador. Para entender como chegamos aqui, você precisa voltar alguns milhões de anos. Duas cordilheiras gigantes se erguem na Ásia Central. Tian Shan ao norte, Kunlun ao sul. Entre elas, surge uma armadilha perfeita. Essas montanhas bloqueiam toda a umidade vinda do Oceano Índico e da Sibéria. O resultado? 337 mil quilômetros quadrados de pura desolação, o deserto de Taklamakan. Os locais chamam de Mar da Morte. E não é exagero. Aqui, cada metro quadrado recebe apenas meio litro de água por semana. Uma garrafinha. É 10 vezes mais seco que a Califórnia. No verão, termômetros explodem aos 50 graus. No inverno, congelam a menos 20 graus. Tempestades de areia podem engolir vilas inteiras sem aviso. Por séculos, esse deserto avançou como um predador silencioso comendo fazendas, sufocando rios, empurrando milhões de pessoas para longe de suas casas. Nos anos 90, Pequim virou refém do próprio país. Os moradores usavam máscaras por mais de 80 dias ao ano. Não por vírus, por areia. Toneladas de areia voando 2.000 quilômetros desde o deserto até a capital. A China estava sendo devorada de dentro para fora. Até que em 1978, alguém teve uma ideia absolutamente insana. E se a gente simplesmente plantar uma floresta? Não uma floresta qualquer, uma muralha verde de 4.500 quilômetros, atravessando desertos, montanhas, da fronteira com o Cazaquistão até o Mar do Japão. 35 milhões de hectares de árvores, o equivalente a plantar uma Alemanha inteira do zero. O projeto se chamaria Cinturão de Proteção das Três Nortes, mas o mundo conheceria como a Grande Muralha Verde. A meta? 72 anos de trabalho contínuo. Fim previsto: 2050. Quando os engenheiros olharam para o Taklamakan pela primeira vez, a matemática era cruel. Como você planta uma árvore onde não chove? Como você cava quando o vento muda as dunas de lugar toda semana? Como você mantém trabalhadores vivos em 49 graus sem sombra? A resposta começou com algo absurdamente simples e genial. Eles pegaram palha. Só isso. Palha comum de fazenda. Milhões de toneladas dela. Transportaram para o coração do deserto em caminhões que afundavam na areia. Depois desenharam um tabuleiro de xadrez gigante sobre as dunas. Cada quadrado tinha 6 metros de lado. Milhares deles. Centenas de milhares. Trabalhadores cavavam trincheiras rasas formando uma grade. Metiam feixes de palha no chão em padrões geométricos perfeitos. Sob o sol assassino sem pausa. De cima, parece arte abstrata. Uma geometria dourada desenhada sobre o infinito. Mas não é arte. É ciência bruta. Essas grades de palha freiam o vento, estabilizam as dunas, criam microclimas onde a umidade da madrugada fica presa por algumas horas a mais, o suficiente para uma semente não morrer no primeiro dia. No centro de cada quadrado, uma máquina perfura um buraco. Uma muda entra. Espécies que evoluíram para sobreviver ao impossível. Semanas passam. A palha protege. O sol castiga, mas não mata. Orvalho da noite se acumula. A palha começa a apodrecer, virando fertilizante orgânico. As raízes mergulham fundo, buscando camadas de solo onde a areia finalmente encontra a argila. O que era uma aposta vira realidade. Verde brota no amarelo. Mas aqui está a parte que quase ninguém sabe. A parte que parece loucura. Plantar árvores no deserto não era o suficiente, porque árvores precisam de água
e bombear água do subsolo queima combustível fóssil, o que gera CO2, o que aquece o planeta, o que expande os desertos. Você vê o problema? Eles estavam lutando contra a desertificação, causando mais desertificação. Até que um engenheiro olhou para cima e pensou: e se a gente usar o próprio deserto para se destruir? Taklamakan recebe 2.700 horas de sol puro por ano. É um dos lugares mais ensolarados do planeta. Luz desperdiçada torrando areia. Então, fizeram o impensável, instalaram 86 estações de bombeamento solar ao longo da rodovia do deserto de Tarim, 436 quilômetros cortando o coração do Taklamakan. Cada estação tem centenas de painéis fotovoltaicos. Eles geram eletricidade. A eletricidade bombeia a água de 100 metros de profundidade. A água alimenta 200.000 árvores pela rodovia via irrigação por gotejamento subterrâneo. Zero carbono. O sol move a água cria vida, a vida prende a areia. Mas aí fica melhor. Os painéis são instalados 2 metros acima do chão. Sabe por quê? Para plantas crescerem embaixo deles. A sombra dos painéis mantém o solo mais frio e úmido. Alcaçuz, espinheiro, salgueiro vermelho brotam sob esse teto artificial. O deserto literalmente se tornou uma fazenda solar que cultiva eletricidade e florestas ao mesmo tempo. E tem mais. Milhares de espelhos helióstatos, do tamanho de mesas de jantar, ficam espalhados em arcos gigantes. Eles rastreiam o sol durante o dia, girando em 2 eixos. A luz refletida converge numa torre central. Dentro dessa torre, sal derretido é aquecido a 540 graus Celsius. Esse calor vira vapor sob alta pressão. O vapor move turbinas. As turbinas geram 50 megawatts de eletricidade. Custo? 130 milhões de dólares. Mas aqui está o truque assassino. O sal derretido armazena calor. Então, mesmo à noite, mesmo com nuvens, a usina continua gerando energia. O deserto virou uma bateria solar gigante que nunca desliga. A primeira rodovia, 100% carbono zero, atravessando um deserto. Pense nisso. O lugar mais morto da Terra agora está gerando energia limpa, 24 horas por dia, alimentando florestas, bombas d'água, cidades inteiras. O deserto deixou de ser inimigo, virou aliado. Mas você não pode ter florestas e energia solar se não conseguir chegar lá. Então, a China construiu uma estrada. No meio do nada. 300 quilômetros de asfalto cortando direto pelo coração de Taklamakan. A rodovia do deserto de Tarim começou em 1993. Conecta as cidades oásis de Luntai e Minfeng. Dunas se movendo. Tempestades de areia. 50 graus de calor. 2 anos de construção infernal. Custo: 1,75 bilhões de yuans, 260 milhões de dólares. Por baixo do asfalto, cascalho, esteiras de palha, geotêxteis, camadas e camadas de engenharia para impedir a areia de engolir a estrada inaugurada em 4 de outubro de 1995. Hoje, essa rodovia conecta fazendas solares, estações de pesquisa e turistas. Sim, turistas. As bordas do Taklamakan viraram destinos de ecoturismo. Lodges ecológicos combinados com tradições culturais uigur e mongóis. Passeios de camelo atravessando dunas. Você pode literalmente acampar onde antes não havia como sobreviver. Depois de décadas de trabalho brutal, os números chegaram. 30 milhões de hectares recuperados. Cobertura florestal da China saltou de 10% em 1949 para mais de 25% hoje. Regiões como Aksu e Quequeya, antes dunas eternas, agora têm florestas se estendendo até o horizonte. Tempestades de areia caíram 82% desde os anos 80, dias com poeira em Quequeya caíram de 100 para 30 por ano. Essas florestas absorvem mais de 20 mil toneladas de CO2 por ano. Os pulmões verdes do deserto. O Mar da Morte aprendeu a respirar. Mas espera, antes de você achar que isso é um conto de fadas perfeito, precisa saber de uma coisa. Nem todo verde é vida. Muitos ecologistas estão soando o alarme. A Grande Muralha Verde tem um problema grave: monocultura. A maioria das árvores plantadas são choupos e salgueiros. Crescem rápido, impressionam.
mas têm vida curta e sugam água subterrânea como aspiradores. Em um surto de doença, mais de 1 bilhão de árvores morreram no norte da China. Anos de trabalho apagados. Estudos internacionais mostram que em certas áreas, a desertificação continuou se expandindo apesar do aumento de área florestada nos relatórios oficiais. Por quê? Árvores erradas, chuva insuficiente, irrigação excessiva drenando ainda mais o lençol freático. Especialistas argumentam: a China precisa mudar de estratégia, parar de contar árvores, começar a restaurar ecossistemas completos, florestas mistas com espécies nativas, gramíneas, arbustos. Não adianta pintar o deserto de verde se as raízes não pertencem ao solo. Então a Grande Muralha Verde é um milagre ou um erro? A resposta é: ambos. É a prova de que humanos podem redesenhar a própria Terra, que engenharia, determinação e bilhões de dólares podem virar morte em vida. Mas também é um aviso: não basta ter vontade, não basta ter dinheiro. Você precisa entender a natureza, respeitá-la, trabalhar com ela, não contra ela, porque no final, a natureza sempre vence. A única questão é: vamos estar do lado dela quando isso acontecer? Agora me diz uma coisa. Se você tivesse 1 bilhão de dólares e um deserto na sua frente, você faria diferente? Plantaria outras árvores? Usaria outra tecnologia? Ou deixaria o deserto em paz? Comenta aqui embaixo, porque a próxima geração vai precisar de respostas melhores que as nossas. E se você quer ver outros projetos insanos que estão mudando o planeta agora, para o bem ou para o mal, fica ligado no próximo vídeo, porque o futuro não espera.